Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Sem perca de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós vamos ler apenas o versículo de número 47, apenas o último versículo. Versículo de número 47. Atos 2, 47, diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém, irmãos. Podeis sentar. Irmãos, eu tenho meditado acerca da igreja primitiva, de como aquela igreja fazia para ganhar almas. Qual era as estratégias que aquela igreja usava, que resultava em conversões. Esse texto que nós lemos mostra que todos os dias, irmãos, tinha conversões naquela igreja. E esse é o sonho de todos nós, né? De vermos conversões. Estamos vivendo num período, irmãos, onde tem ficado cada vez mais escasso, né? Conversões verdadeiras. E nós temos que procurar uma solução, procurar fazer algo, irmãos, para mudar esta situação, e não apenas ficar esperando um mover da parte do Senhor, mas acredito eu que tem algo que nós podemos fazer para ver as coisas mudarem. E eu tenho procurado refletir, meditar qual eram as estratégias que aquela igreja usava, irmãos, para resultar em conversões. E à medida que a gente vai observando as estratégias que aquela igreja usava, irmãos, e fazendo uma comparação com a maioria das igrejas de hoje, nós vemos, irmãos, que a cada dia que se passa, as igrejas, né, no geral, têm se distanciado mais ainda do padrão bíblico, do padrão da palavra. Porque hoje, irmãos, nós temos visto que grande parte das igrejas de hoje tem se procurado estratégias para atrair as pessoas para a igreja, mas essas estratégias, irmãos, não são as mesmas estratégias que a igreja primitiva usava. Pelo contrário, muitas dessas estratégias que se tem usado hoje, muitas igrejas por aí, são estratégias mundanas, estratégias carnais. E quando se fala em números, irmãos, essas estratégias que essas igrejas usam, de fato tem resultado de números, atrai mesmo muita gente para os templos. Mas quando nós vamos observar, irmãos, a vida destas pessoas, não são pessoas que têm frutos dignos de arrependimento, que têm evidências, irmão, de uma conversão verdadeira. Mas muitas vezes, irmãos, o intuito é apenas lotar os templos de pessoas, e por isso continuam usando essas estratégias mundanas, como eu disse. E eu tenho tristeza, irmãos, em dizer
que eu mesmo, irmãos, quando eu era novo convertido, usei essas estratégias para atrair as pessoas para a igreja. Não sei se os irmãos aqui sabem, mas quando eu era do mundo, uma das coisas que eu gostava de fazer era cantar funk. Quando eu me converti, irmãos, eu me converti numa igreja liberal e eu queria agradar a Deus, eu queria retribuir a Deus pelo que Deus havia feito em minha vida. Então eu comecei a compor algumas músicas no ritmo de funk, irmãos. Pelo fato de eu não ter o conhecimento da palavra e pelo fato de eu estar numa igreja liberal, eu achava que aquilo estava certo. E ao invés de ser corrigido pelos que tinham mais tempo de fé do que eu, eles diziam que Deus tinha me dado um dom, uma estratégia para atrair os jovens para a igreja. E eu achava que aquilo era certo, irmãos. E eu comecei, irmãos, a cantar na igreja. Nessa época eu assumi os jovens lá da igreja, que eu era. E quando eu assumi os jovens lá, irmãos, tinha cerca de 13 jovens. Com menos de um ano, a igreja tinha 50 jovens, irmãos. Não dê glória a Deus, não. A igreja de 100 membros, irmãos, 50 eram jovens. Mas por que lotou rapidamente? Porque os cultos lá, irmãos, era parecido com uma boate. Era o funk, eu cantando funk, e aquele negócio, corre para um lado, corre para o outro, vamos ver quem grita mais alto, os homens, as mulheres e tal e tal. E atraía mesmo, irmãos, e lotou rapidamente. E como eu disse, todo mundo me elogiava, dizendo que eu tinha um dom, que Deus tinha me dado essa estratégia para atrair os jovens e tal. Só, irmãos, que eu acompanhei esses jovens durante um tempo. E eu via na vida deles, irmãos, que não tinha nada de crente. Era mau testemunho, era escândalo em cima de escândalo. Não tinha, irmãos, evidências que eram de fato convertidos. E à medida que o tempo foi passando, irmãos, o Espírito Santo começou a me convencer que aquilo estava errado. Até que um dia, né, como o filho pródigo, eu caí em si. Me lembro até do dia que foi através de uma postagem, irmãos, que alguém postou na rede social, que era uma frase que dizia assim: métodos carnais produzem pessoas carnais, que para continuarem na igreja precisam ser alimentadas por métodos mais carnais ainda. E aquela frase, irmãos, foi que fez eu entender, cair em si, que eu estava fazendo tudo errado, que eu estava atraindo aquelas pessoas para a igreja, mas estava tornando ela 2 vezes mais filha do inferno, como Jesus diz aos fariseus. Então eu cheguei lá nos jovens, né, e falei para eles: ó, acabou esse negócio de funk aqui na igreja. Vai ter palavra agora aqui para vocês toda segunda-feira e tal. Resultado, a metade foi-se embora, irmãos. Porque eles estavam ali, não era por causa de Cristo, não eram arrependidos de seus pecados, não era convertido de verdade, estavam ali por causa desse movimento, irmão, desse oba-oba, dessas parafernálias que muitas igrejas ainda hoje têm adotado, irmãos. Graças a Deus, irmãos, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Ainda lá, irmãos, ainda quando eu estava lá, eu criei um repúdio, irmãos, terrível por estas coisas, a ponto de eu estar num dia, num culto lá na sede, né, eles chamam de sede,
E era um culto de jovens, irmãos, e o camarada lá no altar cantando, irmãos, e esse negócio corre para um lado, corre para o outro, irmãos, eu não suportei ficar ali, e eu me levantei e fui-me embora, e eu não suportava mais aquilo, irmãos. Era algo assim que me dava repúdio, era como se eu estivesse, irmãos, na casa de forró que eu antes, quando era do mundo, gostava de ir. Eu não suportava mais aquele negócio. Mas infelizmente, irmãos, ainda hoje, irmãos, as igrejas têm usado essas estratégias para atrair as pessoas. E às vezes a gente fala, né, nas Assembleias de Deus e tal, e certamente muitas assembleias têm usado essas estratégias. Mas eu digo uma coisa, irmãos, até porque qualquer camarada pode alugar um lugar e botar uma placa com qualquer nome. Mas eu digo uma coisa, aqui no bairro mesmo, irmãos, aqui no bairro, irmãos, tem 4 igrejas batistas, só aqui na Piedade. Uma eu não conheço muito, mas as outras 2, que a terceira é a nossa, né? As outras 2 eu conheço. E as outras 2, irmãos, têm usado essas estratégias para atrair as pessoas para lá. Uma delas, toda quinta-feira, às vezes eu saía daqui antes do culto acabar, porque eu ia pregar lá um racha que eles fazem lá na quadra da LBA. Compraram colete com o nome da igreja, né? E aí fazem esse racha lá, esse futsal, e eles fazem outras coisas voltadas para essa questão de futebol, né? Escolinha de futebol, essas outras coisas. Irmãos, tudo que eu fazia quando eu era lá onde eu estava, eles estão fazendo, irmão, levando os jovens para a praia, onde eles chamam de luau, ficam lá sentados na areia cantando. Depois levam os jovens para comer, entretenimento, irmãos, só essas coisas, irmãos. E quando a gente vai olhar lá, está lotado de jovens, irmãos, está lotado. A outra, que é um ministério até bem maior, que tem igreja até fora do país, é pior ainda, irmãos. As paredes são pretas, jogo de luz, fumaça. Irmãos, eles fazem um tatame dentro do templo e botam lá os jovens para lutar Muay Thai, capoeira e por aí vai. E tem também atraído uma multidão de jovens para lá. Mas como eu disse, quando nós vamos olhar para a vida destas pessoas que estão nesses lugares, irmãos, não tem nada de crente, irmãos. É brinco na orelha, é o cabelo pintado de branco, e por aí vai. O linguajar mundano, não tem nada de crente, irmãos. Então, por experiência própria e pelo aquilo que eu ainda vejo, meus amados irmãos, essas estratégias não funcionam. Se o intuito é ganhar alma para Jesus, se o intuito é encher os templos de pessoas convertidas, nós não podemos, irmãos, aderir essas parafernálias, porque não vai resultar em conversões verdadeiras. Não vai, irmãos. Digo isso por experiência própria, não vai. E eu digo mais, vai ter um bocado de gente lá dando trabalho para o dirigente, que pensa no povo trabalhoso. Até porque, irmãos, às vezes a gente quer que o incrédulo faça coisa de crente e não dá. Não tem como a gente discipular, irmãos, quem não é crente. O discipulado é para crente, a sã doutrina é para crente. Só pode obedecer os mandamentos quem se converteu. E às vezes nesses lugares, irmãos, é uma contenda medonha, é uma confusão medonha. Por quê? Porque estão querendo que pessoas incrédulas obedeçam aquilo que só o crente pode obedecer. Não tem como, irmãos. Então até melhor, né? Claro que nós queremos que a alma se converta, mas até melhor ter esse pouquinho de crente, mas um povo santo, um povo obediente a Deus, um povo que não dá trabalho para o dirigente, para o pastor. Eu já tenho dito e volto a dizer, irmãos, é a nossa vontade que lote a igreja, mas eu quero dizer uma coisa, com esses métodos carnais aí, vai lotar a igreja de bode. Se Jesus voltar no domingo à noite, é arriscado nem perceber que Jesus voltou, mas é melhor, irmãos, continuar pregando a sã doutrina, obediente a esta palavra, e ter esse pouquinho de crente aí, mas quando a trombeta soar, todo mundo suba para morar na eternidade com Jesus. É bem melhor.
Por experiência própria, não funciona. Então, meu amado irmão, nós não precisamos inovar, nós não precisamos seguir essas estratégias mundanas. Nós não precisamos, irmão, bater um racha, né? Usar essas estratégias como atrativo para ganhar a alma, porque não vai ganhar. Não precisamos pintar as paredes de preto. Deixa os tijolinhos mesmo, tá bonito assim. Deixa branco mesmo. Não precisa pintar as paredes de preto e botar jogo de luz, porque não funciona. Não funciona. E qual eram as estratégias que aquela igreja usava, irmãos? Para ganhar a alma. Irmãos, nós sabemos qual era a estratégia. A estratégia sempre foi, sempre vai ser, irmãos, a pregação inflamada com o poder de Deus. Sempre vai ser, irmãos, a pregação inflamada pelo poder de Deus. Quando Jesus disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Meus amados irmãos, eu creio que eles nem sabiam, irmãos, como era este poder, o que esse poder ia fazer, quais eram os resultados que ia ter neste poder. Mas quando o poder veio, a Bíblia diz que Pedro se levantou e começou a pregar, e o resultado foi qual? Quase 3.000 almas que se converteram naquele dia. E depois daquele dia, irmãos, eu vejo que depois daquela pregação, eu acredito que eles ficaram assim pensando, né? Rapaz, esse poder que Jesus disse que via, de fato é poderoso mesmo, de fato é eficaz mesmo. E se a gente quiser que a igreja continue se multiplicando, quem se converter tem que receber também esse poder, para pregar também com poder e também ganhar almas para Jesus. E eu vejo, irmãos, que quem se convertia logo era instruído acerca deste poder, acerca do batismo com o Espírito Santo. Meu amado, já na primeira pregação de Pedro, aquela lá que se converteu 3.000 almas, a Bíblia vai dizer que quando as pessoas perguntam: o que faremos, varões e irmãos, para ser salvos? Pedro vai dizer: vocês se arrependem, vocês são batizados nas águas e vocês recebem o dom do Espírito Santo. Aí ele continua dizendo: porque a promessa diz respeito a vós, aos que estão longe, a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Já no primeiro discipulado, Pedro já foi dizendo: tem a primeira bênção, que é a conversão, mas depois tem uma segunda, que é a capacitação para vocês continuar fazendo isso que nós estamos fazendo, ganhando alma para o Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo de número 8, a Bíblia diz que, ouvindo os apóstolos que Samaria tinha se convertido, enviaram para lá Pedro e João, a fim de quê? A fim de discipular eles? Não. A fim de fortalecer eles na fé? Não. O que a Bíblia diz, que foram para lá a fim de orar por eles, para que eles também recebessem esse poder. Meus amados irmãos, era essa a estratégia que aquela igreja usava. Atos capítulo 19, diz a Bíblia que Paulo chega em Éfeso, tinha lá um grupo de crentes, uma igreja que não crescia, estava lá travada, encruada. Aí Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Aí ele disse: nós nem sabemos que existe esse negócio. Aí Paulo vai instruir eles, vai batizar eles da forma correta, vai impor as mãos sobre eles, para que eles também recebam este poder. E meus amados irmãos, esse texto de Atos 19 é interessante, que quando eles dizem assim, ó, nós nem sabemos que ainda exista o Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo. Isso aqui, irmãos, é o que acontece hoje. Por que hoje as igrejas têm aderido a esses outros métodos? Porque não há mais o batismo, não há mais o poder. E por que não há o poder? Porque não é falado, irmão, nessas igrejas acerca do batismo. Não é falado, irmãos, não é instruído. Meu amado, eu digo isso com propriedade, porque eu passei 6 anos numa igreja e eu não me recordo de nenhum dia sequer ser pregado sobre isto lá. Não me recordo de nenhum dia, de nenhum retiro nosso, alguém ter sido batizado com o Espírito Santo. Como é que ia ser batizado com piscina, irmão? E negócio de gincana e essas coisas aí. Tem nem perigo, irmão.
E pelo fato dessa igreja não ensinar sobre o batismo, as pessoas não sabem sobre o batismo e consequentemente não buscam o batismo. Quem não sabe sobre o batismo não vai buscar o batismo e consequentemente não vai ser batizado. É por isso, irmãos, que essa pregação, este tema não pode sair dos nossos púlpitos. Tem que continuar falando para os novos convertidos. Você recebeu a primeira bênção, louvado seja Deus, mas tem uma segunda, que é o poder para você pregar e ganhar almas para Jesus. O irmão Wilton está aqui, ó. Lá em Marizeira a gente tem continuado fazendo isso, irmãos. Ainda que com alguns não deu certo. A gente até pensou que tinha sido batizado, pouco mais se desviou, está no mundo fazendo tudo que não presta. Mas não é porque com alguns deu errado que a gente vai parar de continuar fazendo o que é certo, o que é bíblico. O irmão Wilton aqui deu certo. Quando o irmão Wilton se converteu, logo foi instruído acerca do batismo. Eu me recordo do dia. Estava ele numa vigília, irmãos. Já tinha sido instruído acerca do batismo. E nós, desta vigília, fomos lá no irmão Wilton e pusemos as mãos sobre o irmão Wilton. E o irmão Wilton foi cheio do Espírito Santo, começou a falar em línguas, irmão. Foi revestido do poder do alto. E eu me lembro bem daquele dia, por quê? Porque eu até já contei esse testemunho aqui. Porque nesse mesmo dia eu fui deixar o irmão Wilton em casa. E o irmão Wilton, irmãos, quando era do mundo, quando ele estava lá cheirando, né, a droga, ele disse que muitas vezes fazia 2 fileiras. E ele muitas vezes estava só. Mas ele sentia a presença, irmãos, do diabo lá com ele, né? E aí muitas das vezes ele fazia uma para ele e outra para o diabo. E nesse dia, irmãos, quando o irmão Wilton chegou em casa e ele foi se deitar, ele ouviu a voz de Satanás audivelmente. E disse para ele: sai de perto desse povo, esse povo é tudo falso, esse povo não gosta de tu não. E começou a falar mal dos outros, e começou a citar o meu nome, principalmente aquele irmão Daniel. Aquele irmão Daniel não quer o teu bem não, e começou a falar para ele isto. Mas o irmão Rito tinha sido cheio do Espírito Santo naquela noite, e ele se levantou e disse: sai daqui, em nome de Jesus. E foi um ataque de demônio para tudo que é lado, irmão. E o diabo voltou para o lugar de onde veio, nunca mais apareceu nas cajazeiras, para a glória de Deus. Aleluia. Deu certo. E graças a Deus, irmãos, tem dado certo com muitos outros. Por isso eu digo e repito, irmão, nós não podemos parar de ensinar acerca disto. É isto que funciona, é isso que verdadeiramente gera almas convertidas. É o poder do Espírito, é a pregação inflamada do poder. Meus amados irmãos, se nós quisermos ver esta igreja lotar, não precisamos inovar. É o poder de Deus que ainda faz a diferença. Glória a Deus. Só que tem um negócio, irmãos, que eu vejo aqui nesta igreja. E aí é que está o problema muitas vezes nosso. Porque eles não só receberam o poder. E receber o poder, irmãos, é até fácil. É para novo convertido. É promessa daquele que não pode mentir. Muitas vezes, irmãos, acontece, não é a regra, mas acontece, como na casa de Cornélio, da pessoa nem buscar e receber. Porque Deus quer batizar, Deus quer revestir o seu povo de poder. Só, irmãos, que tem um detalhe que não é com Deus, é conosco, que é conservar aquilo que recebeu. E era isso que fazia a diferença naquela igreja, irmãos. Eles receberam, mas eles conservaram aquilo que receberam. A Bíblia faz menção a todo momento que eles estavam cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito. Pedro começou a pregar. Atos capítulo 4, a Bíblia diz 2 vezes. Primeira que Pedro fala às autoridades cheio do Espírito Santo. E lá em Atos 4:31 a Bíblia diz que eles foram orar. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar com ousadia a palavra de Deus.
Atos capítulo de número 2, Estevão era um dos que recebeu o poder. Atos capítulo de número 7, a Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio do poder, fazia prodígios e sinais entre o povo. Atos capítulo 9, a Bíblia diz que Ananias chega para orar por Saulo e diz: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu na estrada de Damasco me mandou aqui para orar por ti, para que tu voltes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Atos 13, Paulo está evangelizando o procônsul, o macumbeiro Elimas tentando atrapalhar o evangelismo, e a Bíblia diz que Paulo estava cheio do Espírito, o macumbeiro cheio do cão e Paulo cheio de Deus. E a Bíblia diz que Paulo olha para ele e diz: ó filho do diabo, cheio de engano e malícia, tu vai ficar cego agora para aprender a respeitar as caras e nunca mais atrapalhar o evangelismo. E o homem saiu tateando sem ver, e o procônsul crê, maravilhado da doutrina do Senhor. Então note, a Bíblia faz questão de mostrar a todo momento que eles continuavam cheios, irmãos. E aí é que está o problema muitas vezes em nós hoje. Porque receber é promessa, é com Deus, mas conservar o que recebeu, aí é com a gente, irmãos. Aleluia. E como é que eles conservavam, irmãos, este poder? Através da oração, através da consagração. Nós vemos também constantemente a Bíblia dizendo que aquele povo estava se reunindo para orar. Atos capítulo número 3, quando Pedro cura aquele coxo na Porta Formosa, a Bíblia diz que eles estavam indo para a oração nona. Atos capítulo 4, a Bíblia diz que eles se reuniram para orar, todos foram cheios do Espírito Santo e pregavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo de número 10, antes de Pedro ir à casa de Cornélio, quando ele teve aquela visão, ele estava também orando, irmãos. Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas expulsam os demônios daquela jovem que tinha um demônio de adivinhação, a Bíblia diz que eles estavam num lugar a fim de orar. Quando expulsaram o demônio daquela jovem, foram presos, e dentro da cadeia diz a Bíblia que eles estavam em oração e louvores. A cadeia tremeu, os presos foram soltos, o carcereiro se converteu e o nome do Senhor foi glorificado. Aí é que está a diferença, irmãos. Como é que a gente quer conservar o poder se a gente não ora? E quanto a gente não orar, irmãos, é como eu já tenho dito várias vezes lá em Marizeiras, irmãos. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam como mágica. A gente quer dormir frio e acordar pegando fogo. Não é assim não, meu filho. Não é mágica não. Nós sabemos, irmãos, como diz aquele louvor, que a lenha representa a oração do crente. Se você quer ver o fogo continuar queimando, você tem que remover as cinzas e botar lenha, meu filho. Tem que orar, tem que dobrar o joelho, tem que pagar o preço, para que o poder esteja aceso a todo momento em sua vida. No caso contrário, irmão, vai ficar como a maioria dos crentes. Como é que a maioria fica? Ah, quando eu era novo convertido era uma benção. Eu viajava, eu pregava nas praças, eu ia fazer aquilo, eu fazia aquilo outro, ia para a ponte metálica, ia não sei para onde. Louvado seja Deus, irmão, pelo que Deus fez nas décadas passadas. Mas o negócio não é na década passada não, que está precisando de crente cheia hoje, que está precisando de crente cheia hoje, para acabar com esta sequidão. Está precisando de crente que ora hoje, meus amados irmãos. E nós não podemos ficar com esse negócio de só relembrando que fizemos no passado. Tem que ser agora. E às vezes eu vejo, irmãos, os irmãos falando assim, com naturalidade, como se Deus aceitasse esse negócio. Não é comum, é normal ter feito muita coisa no passado e agora não está fazendo mais nada. Não, meu filho, não é comum, não é normal não. Porque se fosse comum, normal, se fosse aceitável, Jesus não tinha falado lá para a igreja de Éfeso: lembra depois de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar a primeira obra. Volta a orar como tu orava, volta a buscar como tu buscava, volta a fazer o que tu
Não é aceitável não, irmão. Jesus não aceita não. Então, meus amados irmãos, nós temos que conservar aquilo que nós recebemos. Irmãos, um dia, irmãos, eu estava aqui orando, e eu não sei se aquele irmão, ele ouviu alguém falar isso, decorou e reproduziu, mas eu estava orando, o irmão era novo convertido, irmãos, e ele orando, irmãos, e dizendo assim: Senhor, faz de novo, Senhor, na nossa vida, faz como no princípio, Senhor, levanta-nos de novo, aviva-nos de novo. Eu digo: vixe, já passou. É ligeiro assim, irmão. Irmão, nós vivemos num tempo onde os crentes são inconstantes, irmão. Muitos crentes, irmãos, são inconstantes. Meus amados irmãos, uma coisa que eu admiro num crente, irmãos, uma coisa que eu admiro nesses crentes dessa igreja aqui, é que eles foram cheios do Espírito e passaram por diversas provações. Mas ninguém vê esse povo desanimado, ninguém vê esse povo tentando desistir, ninguém vê esse povo com esse negócio de entrar na caverna e ficar lá sem querer se envolver, não. Meus amados irmãos, eu vejo esse povo aqui debaixo de peia, de cadeia, mas estava lá firme, constante e abundante na obra do Senhor. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Irmãos, eu posso dizer para os irmãos aqui, eu tenho 13 anos de crente, a frieza não me pegou ainda não, e nem vai pegar. Eu posso dizer para você, como o irmão Hildo disse aqui, a alegria que eu tinha de fazer a obra do início tem multiplicado a cada ano, e graças a Deus eu também tenho passado por diversas provações, mas eu não tenho desanimado e nem vou desanimar, porque eu sei que esta é a vontade de Deus para a minha vida. Aleluia. Terceira coisa que eu vejo como estratégia daquela igreja é que muitas vezes, irmãos, a pregação deles já era em cima de algum milagre que tinha acontecido antes. E se tem uma coisa, irmãos, que gera conversões, é milagres. Jesus disse: ai de vós, Betsaida, Corazim, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos, ou se Sodoma e Gomorra fossem feitos os milagres que em ti forem feitos, certamente eles se converteriam com pano de saco e cinza. Ou seja, Jesus associa milagres a conversões. E de fato, irmãos, conversões milagres gera conversões. É outra coisa que nós não temos visto mais. Eu vejo, irmãos, como eu disse, que a pregação daqueles irmãos da igreja primitiva, muitas vezes já era em cima de um milagre que havia acontecido. Por exemplo, a primeira pregação de Pedro, aquela que resultou em quase 3.000 almas, a Bíblia vai dizer que o povo começaram a dizer: eles estão embriagados e tal. Aí Pedro vai dizer: nós não estamos embriagados, mas isto aqui foi o que profetizou o profeta Joel. E aí ele começa a falar e resulta naquela 3.000 almas convertidas. Atos capítulo número 3, quando Pedro e João curam aquele coxo lá na Porta Formosa, a Bíblia diz que todo mundo ficou olhando para eles. Aí Pedro aproveitou e disse: por que vocês estão olhando para nós? Como se pela nossa própria virtude ou santidade nós fizemos andar este homem. Não, quem fez ele andar não foi a gente, quem fez ele andar foi aquele que vocês crucificaram. E começou a pregar, mas começou a pregar em cima de quê? Do milagre que havia acontecido ali. Atos capítulo de número 13, nesse texto que eu falei de Paulo e o procônsul, Paulo está evangelizando o procônsul, irmãos. E até aquele momento do evangelismo, o procônsul não tinha se convertido, não. Mas quando o procônsul viu Paulo dizendo: ó filho do diabo, tu vai ficar cego agora, e o homem saindo tateando sem ver, a Bíblia diz que o procônsul creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Milagres geram conversões, irmãos. A pregação daqueles homens
era em cima de milagres que havia acontecido. A irmã Marcela está aqui hoje, e é bom a gente pregar em cima daquilo que a gente tem vivenciado, irmãos, é coisa maravilhosa. Irmã Marcela, irmãos, o irmão Wilton se converteu e ela passou 8 meses indo para todos os cultos, todos os grupos familiares, mas não se convertia. Meu irmão, pensa no negócio que eu fico perturbado. É quando tem alguém na igreja que está indo todo o culto e está ouvindo eu pregar e não se converte. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, irmão, que a palavra é como uma espada de 2 gumes, que faz divisão das juntas e medula. A palavra diz, irmãos, que a palavra é como um martelo que esmiuça a penha, é como fogo que consome a lenha. E se eu estou pregando e a pessoa está ouvindo e não está dando em nada, então essa espada aí não está amolada não. O martelo não está batendo com força não. Esse fogo aí está só faiscando, irmão. Porque se de fato ela é isto, e eu creio que é, então tem que gerar alguma coisa na vida daquele que está ouvindo. Eu creio assim. E eu digo uma coisa, irmãos: ou vai embora, ou se converte. Mas por favor, não fique me ouvindo sem se converter e sem ir embora, porque eu fico perturbado, irmãos. E eu fiquei orando: Jesus, essa mulher está ouvindo as pregações e não está se convertendo, está ouvindo essa pregação toda a vida e não está se convertendo, e agora? E eu orando, irmãos. E nesse período, irmãos, a irmã Marcela, ela tinha algumas enfermidades, que o irmão Wilton até citou aqui, problema de ansiedade, né? Tomava remédio, e tinha também um problema de asma, que ela usava até bombinha. E nesses grupos familiares nosso lá, a irmã Jéssica orou por ela e ela foi curada, completamente curada. E um dia num grupo familiar lá, eu posso dizer aos irmãos, como os profetas do Velho Testamento, veio a mim a palavra do Senhor. E eu olhei para ela e eu disse assim: o Senhor te curou da asma, o Senhor te curou da ansiedade, o Senhor libertou o teu marido, o Senhor restaurou o teu casamento, e se isso fosse pouco, o Senhor ainda faria mais, mas tu continua dizendo não para o Senhor, mas isso acaba hoje. Você quer entregar sua vida a Jesus? Ela disse: eu quero. Louvado seja o nome de Jesus. E o irmão Wilton caiu no chão chorando, glorificando a Deus, irmãos, e foi uma benção aquele dia. É coisa maravilhosa, irmãos, da gente pregar em cima de algo que Deus operou de maneira sobrenatural. Irmão, lá em Marizeira tem um bocado de desviado, irmãos. Eu costumo dizer que de cada 10 moradores de Marizeira, 1 é desviado, infelizmente. 1 já passou pela nossa igreja. Mas uma coisa eu digo para os irmãos: esse povo que saiu, irmãos, eles viram o mover de Deus, eles viram o sobrenatural de Deus. E quando a gente vai evangelizar eles e ir atrás deles, meus amados irmãos, a gente lembra a eles aquilo que eles viram. Porque não tem como ser, irmãos, coincidência não tem como ser algo natural não. Eles viram o sobrenatural, eles viram Deus curar a irmã Edna, como eu já citei aqui várias vezes. Eles viram Deus curar lá a namorada de um deles lá, de um micropolicisto que ela tinha no útero do tamanho de uma laranja, que quando a gente orou, ela bateu a primeira ultrassom e deu, e quando ela foi bater a segunda ultrassom, o médico foi procurar e já não tinha mais. Meus amados irmãos, viram muitos milagres acontecer naquele lugar. E é coisa maravilhosa, irmãos, a gente poder pregar e dizer: isto que você está vendo é Deus operando, porque Deus está vivo, está no nosso meio. É algo que nós não temos visto mais acontecer, irmãos. Mas nós precisamos voltar, irmãos, a buscar isto.
Muitas vezes as palavras não vão se convencer. Irmão, pregar todo mundo prega, irmãos. Os incrédulos também pregam, irmão. Mas o poder de Deus é na vida daquele que busca. O poder de Deus para curar os enfermos. É isso que nós estamos precisando. Nós estamos precisando, irmãos, fazer prova, irmãos. Nós estamos precisando, irmãos, colocar, irmãos, em situações a qual a nossa fé vai estar na prova. E a gente vai, irmãos, orar, crendo que Deus vai fazer. E os incrédulos verão que verdadeiramente Deus está no nosso meio. Eu me lembro da pandemia, irmãos. Quantos milagres nós não vimos naquela pandemia. Me lembro, várias vezes nós oramos por pessoas. Irmão Alex foi comigo, meu pai. Oramos por pessoas com Covid, oramos por pessoas enfermas e Deus curava na hora, irmãos. O pastor Glauco deve lembrar, eu chegava nos grupos familiares aqui na Piedade, todo o grupo familiar era contando um milagre em cima de milagre, irmãos. E gerava conversões. Teve uma família que a gente orou, irmãos, por uma senhorinha que estava enferma, a senhorinha não conseguia andar. Quando a gente orou, eu disse, agora faça o que a senhora não conseguia fazer. A senhorinha saiu andando normalmente, veio me abraçar, dizendo obrigado por ter me curado. Eu disse, quem me curou não foi eu, foi Jesus. Toda aquela casa daquele dia que se reconciliar com Deus. Nós estamos precisando disso, irmãos. É isso que nós estamos precisando. E eu me entristeço, irmãos, quando a gente vê que muitos irmãos, isso aí é coisa irrelevante. É como se isso aí não fosse importante. É como se isso aqui que eu estou dizendo aqui não fosse algo que nos perturbasse, que tirasse a nossa paz. E é por isso que muitas das vezes a gente não vê isso acontecer. Porque nós temos que desejar, irmãos, é o primeiro passo para ter. Temos que buscar. A Bíblia diz, irmãos, que aquele que busca encontra, aquele que procura acha, aquele que bate a porta se abre, mas só vai encontrar aquele que buscar. A porta só vai se abrir para aquele que bater. A palavra de Deus diz lá em Isaías que o Senhor vai derramar água. É sobre quem está sedento, não é sobre aquele que está satisfeito, não. Meus amados irmãos, nós precisamos disso mais do que nunca, para ver Deus operar no nosso meio, para ver almas se convertendo, para ver este quadro mudar, irmãos. Ou caso contrário, irmãos, nós continuaremos nesta sequidão. Mas as estratégias que a igreja primitiva usava eram estas. Eu não vou me alongar muito, o tempo já deu. Mas como eu disse e volto a dizer, nós não precisamos inovar, irmãos. Nós não precisamos mundanizar a igreja, não precisamos de entretenimento, não precisamos destas coisas para atrair as pessoas para a igreja. O que nós estamos precisando é de poder, é do poder pentecostal, é da pregação inflamada de poder, é do poder para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para que este mundo veja, irmãos, que o nosso Deus ainda é o mesmo e Ele não mudou. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Convido a irmã Jéssica a vir louvar um hino aqui em nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos que tocam. Meus amados irmãos, segundo o que a Bíblia diz, Paulo diz a Timóteo, né? Desperta o dom de Deus que há em ti. Esse dom de Deus que Paulo está se referindo aqui, eu creio, irmãos, que é o batismo com o Espírito Santo. Paulo diz lá em Tessalonicenses: não apagueis o Espírito. Se a Bíblia está dizendo, irmãos, que há a possibilidade de apagar, se há a possibilidade do dom adormecer, eu creio, irmãos, que muito de nós está enquadrado nestas coisas. E é por isso que a gente não vê resultado na nossa pregação. É por isso que a gente não vê almas se convertendo. Às vezes a gente acha, irmãos, que as muitas atividades nossas é o suficiente. Nós estamos agradando a Deus, mas não estamos, irmãos. Tem que ter resultado, tem que ter almas convertidas. Então, meu amado irmão, se você deixou o dom adormecer, se você deixou apagar,
ore, não se conforme, ore, peça a Deus: Senhor, aviva o dom que há em mim, Senhor, me acende de novo, me usa de novo, Senhor, faz eu voltar a ser quem um dia eu era, porque esta é a vontade de Deus para todos nós, irmãos. Chega desse saudosismo, igreja. Chega desse saudosismo, irmão, de ficar só lembrando do que Deus fez no passado. Está na hora de nós buscarmos a Deus para ver isso acontecer de novo no nosso tempo, irmãos. Então, em nome de Jesus, desperte o dom que há em você. E note que a palavra de Deus diz: desperta. Não é os irmãos que têm que despertar, não é Deus que tem que despertar. Paulo diz: desperta, é você. Foi você que fez ele adormecer, pois é você quem tem que despertá-lo. E nesse momento você pode orar a Deus no seu lugar e pedir ao Senhor: me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação.
que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem, vem como em Pentecostes e enche-nos de novo. A igreja, Espírito, 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 Se há alguém nessa noite que não é crente, que desce como ou que está fogo, afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com Deus, vem, sai do seu lugar e vem até aqui. Nós iremos orar pela sua vida. Pentecoste, Alguém que talvez teve um dia na igreja, já experimentou tudo que nós falamos aqui, e enche-nos mas de novo. aconteceu diversas situações que você se afastou. Essa é a noite de voltar. Espírito, Se há alguém nessa noite, neste lugar, que está afastado, que quer se reconciliar com Deus, venha, não tenha vergonha, venha, venha em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Se há mais alguém, venha em nome de Jesus, irmão, não deixe essa oportunidade passar. Se há mais alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, venha em nome de Jesus, não deixe passar. Não deixe essa oportunidade passar. Opera, meu Deus, opera, Senhor, opera. Tira toda a vergonha, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, tira toda a vergonha, meu Deus, e traz em nome de Jesus, traz. Não deixa, Senhor. Não deixa ficarem, meu Deus, aqui sem, meu Deus, tomar esta decisão, Senhor. Se há alguém aqui ainda, meu Deus, que precisa tomar esta decisão, traz ela à frente, em nome de Jesus, ó Pai. Se há mais alguém, venha, o Senhor está esperando por você. Alguém que não é crente ou que está afastado, venha, em nome de Jesus. E eu estendo o apelo, irmãos. Se porventura há alguém que está precisando de um renovo da parte de Deus, eu vou entregar o microfone ao pastor Glauco para que ele ore. Se há alguém ainda que está precisando de um renovo, de uma renovação da parte do Senhor, venha também, que nós iremos orar também pela sua vida, em nome de Jesus. Amém, pastor. Santíssimo Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu Filho, Pai, que respondeu ao chamado, que respondeu a tua palavra, meu Deus, nesse momento, para se colocar diante de ti, para colocar a sua vida no teu altar, para render-se a ti, Senhor, para que o Senhor, meu Pai, possa renová-lo, que o Senhor possa restaurá-lo, transformá-lo pelo teu poder, Pai. Quebra toda a cadeia, rompe toda a prisura, meu Pai. Que a paz do perdão, da reconciliação encha o seu coração, que o teu Santo Espírito robusteça o seu homem interior, para que ele possa andar em novidade de vida, Pai, no poder de Deus. Assim te pedimos, assegura-lhe, ó Pai, o testemunho vivo de sua salvação. Nós rogamos tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Deus abençoe, meu irmão.